Olá, eu sou a Fabi E eu sou a Tamara, e esse é o Mãescast. só quem vive entende. E antes de apresentarmos o tema e o nosso convidado de hoje, vamos ouvir um recadinho do nosso parceiro. Mas que fazem seu dia valer a pena. Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre a internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Hoje vamos falar sobre inclusão, acessibilidade e o direito das famílias atípicas de também vivenciarem momentos de lazer e diversão. E para falar sobre esse assunto hoje, a gente trouxe o Gabriel, que é gerente-geral do Parque Guanabara, empresário, mentor e alguém que trabalha diariamente com pessoas e equipe com experiência. Muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, um privilégio. Vamos embora. A gente queria saber, antes do gerente, do empresário, do líder, quem é o Gabriel e o que te move hoje? Olha, o Gabriel, ele é cristão, ele é pai de família, tem uma esposa maravilhosa, Stephanie, tem 2 filhos lindos, Nicolas e Davi, que são a razão da minha vida. E também eu sou um cara que busca sempre melhorar cada dia para poder prover para minha família e também fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você cresceu, Gabriel, dentro do Parque Guanabara, né? Isso. E o que essa história te trouxe? O que essa história te ensinou? O que ela te trouxe para você hoje ser quem você é, o Gabriel? Olha, eu sou a terceira geração do Parque Guanabara. Meu avô que fundou em 1951. Nossa. Ele era um mecânico na década de 40. Vou contar um pouquinho, uma breve história. Ele foi mecânico, então o sonho dele era ter um parque de diversão. Em 1951 ele conseguiu ter esse parque. Então, ele viajava pelo interior do Brasil, passou por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. E o sonho dele, após ele ter inaugurado o Parque Guanabara, era achar um local para ele poder fixar, porque naquela época era muito difícil você ter um parque. Imagine só na década de 50 você ter que ficar viajando pelo interior dos estados, levando várias famílias, porque as famílias moravam dentro do parque, então era ali 20 famílias ou mais. E o sonho dele era fixar, porque quando ele encontrasse um local para fixar o parque, ele poderia ali até diminuir os custos dele. E graças a Deus, em 64, ele conseguiu achar, que foi Belo Horizonte, se apaixonou por essa cidade, e em 1970 ele adquire aquele local que nós estamos hoje, e desde então o Parque Guanabara se fixou ali sendo um local onde as famílias podem ir para poder ter um momento de lazer. E mais do que isso, a gente viu que nós conseguimos transformar vidas naquele local. E para mim é um prazer muito grande poder fazer parte dessa história. Sendo a terceira geração, vendo que o trabalho do meu avô iniciou lá na década de 40, ele faleceu em 95, meu pai desde então assumiu o parque, e pós a pandemia eu estar mais próximo do meu pai, isso é muito gratificante para mim. Mas você sempre teve, no dia a dia, você sempre teve junto com seu pai, para ficar ali no parque? Então, eu trabalho lá desde os meus 14 anos. Uhum. E isso, para mim, por que eu comecei a trabalhar? Porque eu queria comprar um Nike Shox na época e meu pai não queria me dar dinheiro. E era muito caro. Hoje é caro também, Sim. né? E aí ele falou, olha, eu não vou te dar não. Você vai trabalhar nos finais de semana lá no parque e assim você vai ter seu dinheiro para poder comprar. E eu me apaixonei por aquele lugar, porque eu vi o quanto de trabalho tem ali da minha família. E isso me cativou muito e fez eu realmente aprender tudo que eu sei hoje. E aí eu passei por vários setores ali. Eu trabalhei na operação, eu fui operador dos brinquedos, de instrutor, monitor, fui motorista, trabalhei no algodão doce durante 2 anos e meio,
fui auxiliar administrativo, trabalhei nas vendas e hoje eu sou gerente comercial, já tenho 11 anos. E pós-pandemia, você me perguntou, né? Uhum. Antes eu não tinha, minhas prioridades eram outras antes da pandemia, então nas tomadas de decisões eu não participava tanto. Pós-pandemia, que teve uma reviravolta na minha vida, fui pai, enfim, o parque quase faliu, nós ficamos 15 meses fechados, então isso mexeu muito comigo, e na época eu entrei até em depressão, porque eu achei que ia acabar tudo, e eu decidi focar mais naquilo que meu avô e que meu pai deu a vida. E aí foi aí que eu me aproximei mais do meu pai, comecei a trabalhar com mais foco, minhas prioridades foram outras, porque eu virei pai, comecei a ter uma família, enfim, e hoje, graças a Deus, estamos muito bem. Né? Você teve que equilibrar tudo em uma época de pandemia Não foi fácil. e conseguiu reerguer o Guanabara, né? Sim, que isso sim. foi muito bacana. Não só eu, mas eu acredito que todos ali, principalmente pela gestão do meu pai. Sim. Seu pai faz parte hoje ainda? Sim, sim, tá lá ainda, graças a Deus. Que bom. Mas por todo o time, sabe? A família Guanabara, todos eles vestem a camisa mesmo da empresa. Nós chamamos eles hoje de Guardiões da Alegria e realmente são, porque tem pessoas ali que têm anos de casa, 20, 30 anos. Nossa. Nós temos o senhor Arnaldo que está com a gente há 63 anos. Então é uma galera que está com a gente há um bom tempo e realmente veste a camisa da empresa. Isso é muito gratificante, porque não só nos momentos felizes, né, de celebrações que eles estão, mas na hora que a gente precisou mais deles, eles estiveram com a gente. E mesmo, eu falo assim, né? Porque mesmo da pandemia, você pode ver que é um time mesmo. Porque se a pessoa falar assim, vai ter pandemia, não vai voltar. Ele podia ter arrumado outro emprego. Mas Sim. ele vestiu a camisa até o último final. E isso Com é certeza. muito bacana. Isso Muito. É uma família mesmo. Isso é muito legal. E Muito legal. estando, né, com essa mesma equipe, essa mesma essência, né? Porque você tem um brilho no olho quando você fala do parque, né? Legal, obrigado. Isso é muito legal. O que é que você acha que não pode perder a essência, mas que precisa evoluir? Olha, o que não pode perder a essência é o que meu avô sempre falou. Eu não estava tão presente porque eu era muito novo quando ele faleceu. Mas o que eu sei pelas histórias que meu pai conta, pelo que as pessoas que trabalharam com ele contam, é que saber quem nós somos, que a primeira coisa que nós devemos fazer é cuidar da segurança de todos que estão ali, depois do atendimento, cuidar do nosso colaborador, entender que nós somos o Parque Guanabara e não o Walt Disney, então ter pé no chão. Claro que nós queremos alcançar muito mais do que nós somos hoje, nós temos 75 anos de história e eu quero mais 300 anos aí no mínimo, mas saber lembrar qual que é o nosso público-alvo, quem realmente é o nosso parceiro, quem que nós queremos atender, que é a família. O que nos fez chegar até aqui foi sempre não dando um passo maior do que a gente aguentava, sempre com muita cautela e entendendo que nós somos o Parque Guanabara, que a gente precisa focar na segurança, no bom atendimento, acolher aquele visitante que quer simplesmente andar na roda gigante e bater um papo com o nosso colaborador. Né? Você fala sobre pessoas, relacionamento e encantamento. Sim. Qual que é a diferença entre atender, né, um público ou fazer essas pessoas se sentirem importantes? Olha, o que nós fazemos é passar para os nossos colaboradores que cada pessoa que vai ali é um ser humano, que ela tem frustrações, que ela tem sonhos, que ela tem objetivos e que ela é um ser humano. E que ela mais quer ali no parque é se sentir especial e ser tratado como ser humano. Então, quando a gente atende a pessoa de forma... Eu até brinco que o corpo diz muito mais do que só fala. Por exemplo, se eu te atender de cara fechada e falar assim, boa tarde, poxa, não é a mesma coisa do que eu dar um sorriso com brilho nos olhos e falar seja bem-vindo, sabe? É ter um cuidado e mostrar, te escutar, mostrar para você que eu estou aqui presente. Às vezes acontece da gente ir num restaurante ou num bar que a gente pede uma água com gás pro garçom e ele traz uma água normal. Então ele não está numa escuta ativa ali. Estou dando um exemplo que é mais fácil da gente assimilar o que eu estou querendo passar. Mas quando você estiver conversando com uma pessoa, esteja presente. Escute ela realmente e faça ela se sentir especial.
Eu acho que para você poder encantar uma pessoa não precisa de milhões de dólares. O Walt Disney mesmo falava isso, que você precisa de gente para tocar aquilo, porque a gente cuida de gente. Então, se você conseguir dar um sorriso sincero e um muito boa tarde, seja bem-vindo, fazer com que aquela pessoa se sinta especial, você já vai estar encantando ela com toda certeza. O encantamento não é fazer algo extraordinário, né? O encantamento é você entender o que aquela pessoa precisa naquele momento, ser acolhida e se sentir bem-vinda. Com certeza, com certeza. Gabriel, em falar sobre isso, né? Você já atende, agora a gente fala um pouco da inclusão. Você já atende as pessoas com deficiências, né? No parque. E o que te trouxe com essa experiência? Olha, nós já atendemos já PCD, já desde quando o parque é parque, né? Desde a nossa abertura em 51, mas pós-pandemia nós sentimos que a ida ao parque aumentou sim muito. Antigamente a gente recebia 3 por mês, né? Hoje em dia são 50 por semana. Então a demanda aumentou muito, mas desde o princípio a gente sempre teve esse cuidado de que nós ganhamos a pessoa através do atendimento, do acolhimento, principalmente para uma mãe neurotípica, que às vezes é julgada, enfim, uma série de coisas. A gente tem que entender e passar para o nosso colaborador que para aquela mãe ou para aquela criança pode ser o melhor dia da vida dela. E para muitos que nós recebemos lá, seria o Walt Disney. Não estou querendo me comparar, eu falo isso em todos os lugares que eu vou, mas para muitas famílias, aquele momento lá no Parque Guanabara, que para outros pode ser muito simples, é o auge. Nós temos família ali que guarda dinheiro durante 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder ir ao parque. Eu vou só te cortar, porque eu vou Claro, te falar fica quando meu pai trabalhava na Belgo, tinha sempre o Dia das Crianças que a gente passava lá no Guanabara. E uma época eu até falei com minha mãe, a gente vai precisar juntar muito dinheiro se não for pela Belgo? Aí minha mãe falava assim, você vai ter que guardar no seu cofrinho, porque é muito difícil vir no parque. Eu tenho uma foto que eu falei assim com minha mãe, quando eu tiver o meu filho, eu não quero ter que esperar muito para juntar dinheiro para levar ele no Guanabara. E a gente já foi mais 3 vezes no Guanabara. E eu falo assim, é uma sensação tão gostosa, tipo assim, de poder levar o meu filho aonde que eu já fui, um parceiro que eu já fui, e é muito gostoso. E a última vez que eu e o José tá tendo uma atividade lá diferente, que eu achei muito bonito e acolhedor, que é o cowboy. Ah, sim. E o José, ele não é muito receptivo se ele não conhece, vê muita coisa na pessoa. E ele abraçou o cowboy lá, eu achei a coisa mais bonitinha, ele foi a coisa mais linda. E a gente se sentiu acolhido, porque ele chega e pergunta, e qual que é o seu nome? E é uma coisa muito legal. E eu falo que eu até emocionei. Mas eu falo assim, que vocês estão fazendo a diferença e é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo lá, sabe? E eu não acreditava que eu levaria o José mais de 3 vezes, porque era um sonho muito distante. E hoje está mais próximo do que eu podia imaginar. Que bom. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E isso, a gente tenta passar esse sentimento. Obrigado. Esse é o nosso propósito, fazer com que cada pessoa tenha esse momento lá e ela se sinta realmente especial. Porque pra gente, a gente tem essa consciência e tenta transmitir o máximo possível para os nossos colaboradores que eles entendam isso. E pra gente é um prazer muito grande ver isso, sabe? Porque são esses momentos que vão ficar guardados pro resto da vida. E quanto que isso vale, né? Nós não vendemos uma ida na roda gigante. Nós vendemos esse momento. É uma experiência, né? Uma experiência. Memória afetiva. Eu até trago a foto. Podia ter trago mesmo, viu? E como isso foi uma visão que eu tive, foi, gente, tá tendo mais pessoas. Então, e aí nós tivemos uma reunião entre os gerentes, né, e a direção do parque também, olha, precisamos melhorar, capacitar os nossos colaboradores para poder atender deficiente visual, enfim, cadeirante. Nós fomos o primeiro parque a ter todas as normas exigidas pelo órgão competente de cadeirantes. E aí nós temos também deficiente visual, auditivo, enfim, para poder acolher realmente todo mundo que queira o parque, porque todos merecem esse momento de diversão. A gente entende isso. E hoje, graças a Deus, ainda não está perfeito, mas que nós temos esse objetivo de sim ser o melhor
dos mundos para qualquer pessoa que esteja lá. Esse é o nosso trabalho diário para poder alcançar esse objetivo. E eu falo assim, que assim como você, igual a gente é mães atípicas. Só que a gente não. Aqui a gente criou esse podcast, mas não para definir um diagnóstico, mas para a gente levar informação. Porque, igual você fala assim, olha, tem espaço para os cadeirantes, para Sim. todo tipo de informação. Mas às vezes muitas mães não sabem que você tem acesso a filho que pode acessar com a cadeira de Sim. roda. Temos para cadeirantes, temos também a sala de autorregulação, temos abafadores. Olha, Entendeu? Então, isso tem ajudado e também tranquilizado as mães, que geralmente são elas que levam, né? Nem sempre o pai tá junto. Então, a gente tem esse cuidado e temos as pessoas também capacitadas para poder receber no momento de crise ou simplesmente quando elas chegam lá querendo um sorriso nosso. Isso é não, muito. e teve também uma vez que eu fui pelo Instituto, eu e o José. E assim, eu acho muito legal de você. Você sempre, ele chega, quem abre o portão, ele tá lá para receber a gente. E isso é muito legal. Sim. É porque a gente não tá sendo tratada só, olha, vocês são deficientes, vocês vêm e entram. Não, você abre a porta, mas quem abre literalmente a porta é você. Isso é muito importante pra gente como mães, para as crianças que estão indo, porque a gente não tá sendo tratado como qualquer um. A gente vai ter diversão. A gente tá tendo um momento ali com o nosso filho, tá tendo diversão e tá sendo bem recebido. Isso é muito Legal, importante pra legal. gente. Semana passada, nós tivemos, foram 360 pessoas do São Rafael, né? Então tinha idosos com deficiência visual e crianças também com deficiência visual. E é muito legal porque eu faço questão de ir lá para poder receber o pessoal. Eu adoro, porque eu pergunto, brinco com as crianças, brinco com os idosos, enfim. E é legal, e a gente cria uma conexão muito grande. Então, é bem bacana, eu gosto de fazer isso. Você consegue, né, viver essa inclusão de verdade porque você escuta, você olha para essa realidade de quem vive, né, a Sim, deficiência. sim. Como que uma empresa ela pode fazer uma escuta na prática? Olha, como ela pode fazer? Indo a campo e perguntar. Escutando cada cliente, os feedbacks que nós temos das pessoas que contratam com a gente pacote, ou de uma ainda convencional, ou semana passada mesmo eu estava conversando com os colaboradores que ficam na linha de frente, com o pessoal da faxina também, que é muito linha de frente, com o pessoal que tem comércio ali na rua, para ver como que tá, e perguntando ao nosso cliente no dia a dia. Então, acho que a melhor forma não ter um pré-julgamento, seja para o cliente bom, para o cliente ruim, vamos dizer assim, mas você perguntar. Sair perguntando. Vocês já viveram alguma realidade de alguma família que apresentou para vocês alguma dificuldade, alguma necessidade Já. que vocês não tinham percebido ainda? Sala de autorregulação, fraudário. Isso era o que a gente mais, assim... Também cadeira de roda para o pessoal. Nós temos cadeira de roda lá também. E os abafadores que eu falei, a sala de autorregulação. Já era uma necessidade do nosso público, que nós já vimos, só que tudo hoje, pela situação do Brasil, enfim, os investimentos são altos, e a gente estava com... Só não veio mais cedo isso, porque a gente estava com o projeto de aumentar o parque. Então, como não deu certo, a gente teve que reestruturar tudo naquele espaço. Só no passado, para você ter uma ideia, nós movimentamos ali 7 brinquedos para a montanha-russa chegar, para a gente implementar o novo refeitório, para a gente poder implementar a nova enfermaria, a nova sala de autorregulação. Então, o espaço nosso é pequeno, né? Então, como não deu para fazer essa expansão, a gente teve que mexer em tudo, mas graças a Deus hoje a gente tem condições melhores para a gente poder atender a turma. Então, acaba que você, né, houve a demanda. Sim. E aí a parte mais difícil é executar, mas que graças a Deus está... É um trabalho, eu acho que essa demanda do público nunca vai parar de existir. Tem coisas que ainda são difíceis da gente poder fazer, mas a grande maioria que está no nosso alcance, a gente vai lá e tenta executar da melhor maneira. Gabriel, você trabalha com a equipe, né? Como é que foi
ajustar essa equipe para falar sobre a inclusão, de como atender as crianças, de como elaborar isso para passar para sua equipe? Como que foi feito para a gente poder passar? Então, a gente primeiro tivemos treinamento com algumas pessoas que têm capacidade para poder nos treinar e fazer com que a gente consiga ter as ferramentas necessárias e o conhecimento para poder passar para o time. E claro que precisa de uma reciclagem constante. Não é o que eu falo agora pro pessoal e daqui um ano. Vai ser bom. Não, tem que falar, eu costumo falar que é igual quando a gente tá com um filho novo. Não tem que falar assim? Pode deixar. Pode deixar. Tudo que vocês passam diariamente, vocês passam sobre isso. Sempre eles estão em treinamento. Sim, sim. Sim, nós temos a Daniela, que é a nossa gerente, a Giane também é operacional, que tem um contato, que o time dela tem um contato maior com o público, então passa-se direto para eles. E a gente agora também está começando a fazer eventos para os nossos colaboradores. Então, eventos de treinamento de vendas, de inteligência emocional, que hoje precisa demais, de cultura. Enfim, a gente tem passado isso para a turma. Nossa, também. que legal. É. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Ô, Gabriel, e se você tivesse que convencer hoje um empresário que ainda não entende por que investir em inclusão é tão importante, o que você diria para ele? Já que o Parque Guanabara é um lugar tão inclusivo, tem ações tão inclusivas. Na verdade, eu acho que a demanda está aí, sabe? É visível isso, não é mais alguém falando ou o vizinho do vizinho que falou. A demanda existe. Todos querem comprar algo, querem gastar o seu dinheiro. Costumo brincar com o meu time de vendas que todo mundo quer comprar alguma coisa, só que ela não quer que você venda. Ela quer conversar com um especialista, mas todo mundo quer consumir, quer participar, quer ter um momento de lazer. E há demanda para isso, há público para isso. E todos? E como ser humano também, isso eu acho que é um dever de qualquer um. Uma responsabilidade social, né? Então, isso daí a gente tem que vir de berço já, né? A gente não tem que ensinar para a pessoa que ela tem que ser educada. Isso daí já tem que estar no DNA dela. Essa empatia, esse cuidado e essa preocupação com o próximo, isso daí já tem que vir de berço. Entendeu? E isso está incluído para a gente poder receber todas as pessoas. Eu vejo que de você já veio mesmo da sua essência, né? Mas nem sempre é assim. Nós sabemos. Nós, como mães atípicas mesmo, às vezes a gente tem que brigar tanto por direitos, né? Por direito, por inclusão. Eu falo que, às vezes, até principalmente em meio à família, em meio a algum lugar assim que você acha assim, não, vai ter inclusão. Sim. Não tem. Então, assim, eu falo que você tá de parabéns mesmo. Obrigado. Você tá fazendo um trabalho muito bonito. Obrigado. Pra gente é um privilégio muito grande. Não, poder proporcionar isso a vocês, a gente vê que nosso propósito está sendo feito. Principalmente quando a gente recebe a turma que realmente não tem condições de ir ao parque. E nós fazemos um projeto social, que é o Dia no Parque. Ano passado mesmo foram mais de 8.000 pessoas contempladas. E para muitas dessas crianças, elas não têm a oportunidade nem de ir ali na Lagoa da Pampulha. Então, quando a gente dá esse acesso para ela, muitas das vezes ela está inserida num mundo que tão complicado, sabe? Ele não vê às vezes só violência, não vê um amor, por parte de um pai, por parte de mãe. Quando a gente mostra esse outro lado da vida, elas podem ser crianças, né? E isso pode transformar vidas também. Elas podem ver que existe sim amor, existe sim um lado bom. É isso. Nossa, o Parque Guanabara, né, o Gabriel, trata todas as pessoas aí igualmente, né? Tem acolhimento e equidade, né? Para todas as pessoas. Gabriel, a gente queria muito te agradecer, né? Obrigado. Acho que foi muito rico. Eu já era apaixonada com o Parque Guanabara, com toda essa essência, então, porque eu também carrego muitas coisas. Essência de família, eu acho que isso é muito importante. E saber que o Parque Guanabara veio, né, dessa herança aí da família, trazendo emoções, esse brilho no olho de gente. Então, assim, muito obrigada. Eu acho que a gente está levando muitas informações para as famílias atípicas. Tem muita gente que não sabia, né, que a total acessibilidade que tem. E muito obrigada.
E para encerrar, Gabriel, completa pra gente. A inclusão, ela acontece quando? A todo momento, todo mundo merece ter o seu momento de grande, de grande lazer, de diversão, de acolhimento, de empatia por todos. Acredito que esse deve ser um trabalho diário de todas as pessoas e todos os seres humanos, porque é isso que eu aprendi e é isso que eu passo para os meus colaboradores e agora para os meus filhos. É isso daí. A gente está trabalhando, né, diariamente para poder estar sempre melhorando o nosso serviço, a nossa estrutura, que com certeza virão coisas boas por aí. E o Parque Guanabara está diariamente pensando em poder proporcionar uma experiência melhor para você, com mais segurança, com mais acolhimento, com mais brinquedos e com mais pessoas que realmente queiram te atender da melhor maneira possível. É isso. Obrigado, então, Por Gabriel. nada. Se você quiser deixar seu arroba para mais pessoas te seguirem, qual é o seu arroba Tá. pra gente? Meu arroba é o Gabriel Guanabara e do parque é arroba Parque Guanabara. Está assistindo, fica com a reflexão. Lazer que ganha direito. Famílias atípicas têm o direito de brincar, de se divertir, de ocupar espaços e viver momentos especiais em família. Venha para o Parque Guanabara. E esse foi o nosso Mães Cast. Só quem vive entende.